O podcast Mundo Ryan é um oferecimento Grube. O Grube é uma plataforma de reservas de mesas que em pouco menos de 4 anos já levou mais de 150 mil pessoas aos seus restaurantes parceiros no Nordeste brasileiro. Na Grube, o usuário não paga nada para reservar e consegue economizar na hora da conta através do app. Para o dono do restaurante, o Grube traz uma maior rotatividade nos períodos ociosos e gera um incremento financeiro para o negócio. Grube. Bom, eu tenho como um convidado muito especial hoje, o cara é um dos ícones do Brasil no que ele faz, tem 30 anos e é gaúcho. O que você faz da vida? Felipe Camozzato. Yeah. Parabéns, então, bem-vindo, né, ao meu podcast, cara. Aí, ó, eu só trago gente foda aqui, então se você tá sentado do meu lado aqui conversando, é que você é foda pra caralho. Porra, fico lisonjeado, é uma honra, um prazer estar falando contigo, é um prazer participar do podcast. Então, você perguntou o que eu faço. Eu sou vereador do Partido Novo em Porto Alegre. E até recentemente eu era empreendedor, então agora estou vereador. Você está vereador. Exato. Conta um pouco aí, beleza, você foi vereador com quantos mil votos, qual foi o teu ranking? Pô, porque partido pequeno é mais difícil se eleger, né? Como é que... Pois é, eu nunca tinha participado de política antes, na verdade não gostava de política até 2013, por aí, teve aquelas manifestações muito grandes, um pouco antes disso, na verdade, acabei entrando no Novo como voluntário, porque por não me sentir representado por nenhum outro partido político, encontrei o Novo na internet, achei que fazia bastante sentido e comecei a ajudar no meio tempo, eu era sócio de um grupo empresarial e acabei me tornando um candidato muito por pressão de amigos e pressão de amigos. E topei ser cobaia de um experimento de um partido diferente. Porque é um partido novo, você estava na primeira geração de candidatos a vereadores. Exatamente, então 2016 foi a primeira vez que a gente concorreu e eu acabei, essa ideia de eu ser candidato foi muito para tentar ajudar a eleger alguém. Acabou que eu fui eleito o quinto mais votado em Porto Alegre. Você era meio que realmente uma cobaia para ajudar, tipo... É assim que eu me via. Ah, entendi. Porque você tinha o quê? 28 anos? Tinha 28. Nunca tinha concorrido na vida, né? As pessoas que trabalharam na minha campanha também nunca tinham feito campanha na vida. Na verdade, inclusive, a minha chefe de campanha, minha coordenadora de campanha, é uma guria que eu conheci durante os encontros que eu tinha no Ciclo Empreendedor, que é um grupo de jovens empresários lá de Porto Alegre, que a gente se encontrava a cada 15 dias para discutir os nossos negócios. Entendi. E aí, lá é um mastermind, então? Mas uma espécie disso, um grupo reservado, um grupo limitado a 60 pessoas, o pessoal chega sempre por indicação e aí é só quem é sócio de empresa ou está na linha sucessória de empresa. Interessante. Agora parece que a gente contou tua vida inteira em 3 minutos de podcast. Eu quero fazer uma engenharia reversa e trazer pelo teu passado, tua adolescência. Você queria ser empreendedor, você queria trabalhar com business. Na verdade eu sempre pensei nisso, assim, comecei minha faculdade de administração na Federal do Rio Grande do Sul e em seguida eu fui trabalhar nos Estados Unidos. Administração é a faculdade vagabundo. E mesmo, eu não sabia o que eu queria fazer, não sabe quem não sabe quem quer fazer, faz administração. Sabe que quando eu era criança, Rayan, uma das primeiras palavras que eu aprendi a falar foi Varig. Eu queria ser piloto de avião. Meu pai é piloto de avião. E uma das primeiras palavras que eu aprendi a falar foi Varig. Varig. Então, Varig é empresa gaúcha, né? Aviação Aérea Rio Grandense. Então eu era fissurado em avião. Meus pais, em vez de me levarem no parque no fim de semana, me levavam para o aeroporto. Você ficava vendo o avião? Ficava a tarde inteira, coitado deles, cara. Sério mesmo? É sério, cara. Caralho. Eram domingos e domingos passando lá na sala naquele terraço para Sei, Aeroporto Salgado Filho. Exatamente. Então, quando eu tinha em torno de 10 anos de idade, meus pais descobriram que tinha um curso chamado Iniciação Aeronáutica no Aeroclube do Rio Grande do Sul. Só que o curso esse era para crianças, para aprender a montar aeromodelo, ter noções básicas de aviação, só que o limite de idade mínima era 12 anos, eu tinha 10. Aí eles resolveram que, como eu enchia muito o saco para ir no aeroporto, falaram, vou mandar ele lá. Criança chata pra caralho. Era sábado o dia inteiro, todos os sábados esse curso que tinha. E aí eu fui lá e ele me apresentou pro gerente do negócio e falou assim, meu filho tem 10 anos, é fissurado em avião, eu sei que o limite de idade mínima é 12 anos, mas não sei, de repente vocês fazem uma exceção. E aí ele pegou e me entrevistou. Começou a falar, conhece esse avião aqui, que marca é, que modelo, qual é a empresa, etc. Eu até lembro, era um Embraer, um Brasília 120, e aí... MD 120 da Embraer. Da Rio Sul e tudo mais. E fomos falando, tava pelas tantas, ele ficou impressionado, assim, nossa, mas ele sabe muito de aviação. Você já conheceu os Embraer? Sim, e aí eu entrei com 10 anos e aí meu apelido era Chaveirinho, porque eu era um pitoquinho no meio da galera.
Quando chegou na época do vestibular, então, eu Para já tudo, tinha... você chegou a jogar Super Trunfo? Aquele jogo de kart, Joguei. tinha avião, tinha um Antonov que ganhava de todos. Exatamente. Não era? Tinha um avião de caça. E na época, não sei se você lembra, Raia, na época o A380 ainda não existia. Então era o A3XX que tinha no card e ele ainda não tinha as configurações bem certinhas, porque era o projeto. Não podia dizer 300. Ah, entendi. Porque ainda estava em fase de projeto, e hoje é realidade. Caramba, foda. E... Pô, legal, cara. Eu trabalhei com aviação. Trabalhei 2 anos. Na época de Nova York, eu trabalhava como analista de companhias aéreas e de montadoras de avião, como a Embraer, a Bombardier, a Boeing e Airbus. É legal a tua história se conecta com a minha. Aí você foi pra faculdade. Aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer o curso de piloto privado com 17 anos de idade. Vem cá, você não quis fazer EPICAR, não? Não, aí que tá. AFA, essas porra? Pois é, eu cheguei a cogitar fazer ciências aeronáuticas, que na PUC lá do Rio Grande do Sul tem o curso. Mas aí é muito caro, né? Não, eu tô falando antes, porque tipo, meu pai é de origem. Não. Aí que tá, não cogitei carreira fazer. Pública. Assim, meu pai tem origem muito pobre. Uhum. E ele não conseguiria pagar um curso de piloto privado que nem a playboyzada que vira piloto. O que ele fez? Ele entrou nas Forças Armadas com 15 anos, foi cadete da EPICAR e passou para a AFA, a Academia da Força Aérea, e aprendeu a voar lá de graça. Sim. Ele recebia para aprender a voar, enquanto a playboyzada paga. Quanto é uma escola de piloto hoje em dia? Uns R$1.000 por hora. Não faço ideia. R$2.000 por hora. Uma coisa assim, absurda. Não, na época, a hora de voo que eu fazia no bueiro lá, que era o bueiro tradicional de instrução, né? Da década de 90, início dos anos 2000. Mas enfim, era R$240 que eu lembro. Isso, uns 15 anos atrás. 15 anos atrás, tá. Então deve estar hoje uns R$500, sei lá. Não, mais. Então, deve ser isso, mais. É caro pra caralho. Querosene de aviação aumentou pra caramba. Deve estar. Eu acho que deve estar mesmo, próximo dos. Aí você fez curso de piloto. Eu comecei o curso de piloto privado e que nem tu falou mesmo, é muito caro, né? Então comecei o curso de piloto privado, eu via que meus pais estavam suando para pagar e lá pelas tantas eu tinha que escolher o que eu fazia de vestibular. Como na época de colégio eu tinha passado pela Junior Achievement, sabe? Já ouviu falar do programa da Junior Achievement? Não, conheço não. É um programa que é americano, mas foi trazido pelo Brasil por algumas empresas. Eles ensinam empreendedorismo nas escolas. Caraca. Exatamente. Aí existe isso? Existe. Aí no segundo ano do ensino médio, eu fui diretor de marketing de uma mini empresa de trufas de chocolate. Aí a gente fazia as trufas de chocolate, tinha horário de produção todas as quartas-feiras, no período da noite e tudo mais. Juntava ali 15, 20 alunos que topavam fazer o programa, porque era voluntário, né? Era de graça e a grana ia pra onde? A grana, assim, olha que legal o negócio. Começava com os alunos comprando ações da empresa. Então, que legal! Então eles ensinavam como é que funcionava a capitalização de empresas. Estrutura societária, essas coisas. Com Exatamente. 17 anos. Não, isso eu tinha 15. 15? Tava no segundo ano, no ensino médio. Aí a gente pegou lá, fez as cotas, fez as ações e tinha que vender as ações para possíveis acionistas para capitalizar a empresa e poder comprar as primeiras matérias-primas. Então o que a gente fez? A gente pegou as ações e vendia para o pai, para o amigo, né, colega da sala de aula, por R$10 cada ação. Capitalizamos, sei lá, juntamos, não sei, R$400, alguma coisa papelzinho, assim. Papelzinho. Tá. R$400 e com isso a gente comprou os primeiros chocolates, as forminhas, tudo mais. Aí durante uns 2 meses, a gente todas as quartas-feiras vai, produz, faz o giro da empresa, vende durante a semana as trufas. Então vocês chega ao final do pegar programa, mais aumento de capital, tá, entendi. Não. Aí ao final do programa, tu faz uma apuração dos resultados. Qual foi o retorno de investimento, tem que remunerar agora os acionistas, tudo mais. Beleza, isso eu tinha 15 anos. Caraca. Aí o que eu notei? Eu tinha botado R$10 na ação e voltou, sei lá, uns 20 e poucos reais. Então, opa, esse negócio faz sentido, né? Aí quando teve as próximas mini empresas dos outros colégios, eu comecei a comprar ações dos outros colégios. Eu ia vendo meus amigos dos outros colégios que não tinham feito mini empresa, falei, vai ter mini empresa de que é? Sabonete. Eu quero comprar ação. Foi assim que eu fui introduzido ao mercado financeiro. Com 15 anos. Eu comecei a comprar ação de mini empresa. Cara, meu novo livro se chama Negro na Rússia. E, cara, se você estivesse na Rússia em 1991, você ia ficar bilionário. Porque era exatamente isso. As pessoas comprando um pedaço de papel assim, de gente que não sabia porra nenhuma. E esses pedaços de papéis eram ações das grandes estatais russas que foram privatizadas pós-União Soviética. Claro. E o nego ficou bilionário porque os burros trocavam aquele pedaço de papel por uma garrafa de vodka. Nossa senhora, Entendeu? Sim. Basicamente isso. E você já foi iniciado no mercado financeiro com 15 anos. Quando é que você comprou a tua primeira ação de verdade? De verdade? Corretora. Ágora. Você tinha Ágora, uma porra assim, não? A XP já? Foi Você XP. falou, a Varig cresceu em Porto Alegre e a XP nasceu em Porto Alegre. Sim.
Exatamente. A parte de educação, especialmente, é quase todo de lá mesmo. O Benchmod lá, Guilherme Benchmod em Porto Alegre. Isso. E hoje tem vários das pessoas ali da XP migraram também, estão trabalhando na Startse. Hoje tem uma Benvenuti. Maurício Benvenuti, o Pedro Englert. Eles são Porto Alegre também? São. Caralho! O Benvenuti eu não sei, mas o Pedro Englert é... Não, o Benvenuti com certeza, a época ele tem uma maior voz de gaúcho. Pode ser. Ele pode ser de algum lugar. Eu não conheço ele pessoalmente. Tá. O Pedro Englert é um cara que é amigo e tudo mais, então... Mas enfim, então em 17 anos... Quando eu tive que decidir o que eu ia fazer, eu estava fazendo curso de piloto privado. Aí eu vi que estava num aperto financeiro, meus pais em casa e tudo mais. Falei, vou fazer administração, já tive a experiência de mini empresa. Certo. Aí botei lá, administração, passei no vestibular na Federal. Aí ficou aquela, né? Porra, entre não pagar nada para fazer a universidade e fazer meus pais passar o perrengue de piloto. Eu não tinha nem concluído o piloto privado, que é o primeiro curso, né? Porque é uma série de cursos. Eu pensei, eu vou quebrar meus pais. Porque para você entrar na Gol, por exemplo, você tinha que fazer... Não, você tem que fazer piloto privado, depois multimotor, vou por instrumentos, linha aérea, ou seja... 4 cursos. Pelo menos uns 4 cursos. De R$1.000 a hora cada um por aí, hoje em dia. E tu tem que acumular em torno de umas 2.000 horas de voo para começar a se credenciar para pilotar linha aérea. Claro que uma parte das horas de voo você faz dando instrução também, né? Porque muitos caras que querem ser piloto começam a dar instrução de voo para quem está iniciando na carreira aeronáutica. E assim eles vão ganhando horas também para depois poder entrar numa linha aérea. Caraca! Então, o que eu vi naquela situação foi que eu vou falir a família se eu seguir nessa história. Certo. E passei na administração, comecei a cursar, parei o curso de piloto. Tá. Porque eu comecei a cursar administração, eu entrei na empresa júnior. Em seguida, eu entrei na empresa júnior. Antes de entrar na empresa júnior, eu fui morar nos Estados Unidos, trabalhei como cozinheiro em Breckenridge, no Colorado, num resort de esqui. Cozinheiro? Num resort de esqui. Você, playboy com essa cara aí de leite com pera, você foi cozinheiro? Lógico, tem que atender no balcão, porra. Né? Caraca, mano. Eu gosto muito, na verdade, o meu perfil é muito de execução. Então eu gosto muito de saber o que acontece na ponta, porque senão tu não consegue ter dimensão das coisas. E a experiência de ter sido cozinheiro lá em Breckenridge foi espetacular. Eu comecei num setor ali que fazia comida oriental. Certo. E aí tinha um americano e eu no posto. O restaurante devia ter em torno de umas 15 pessoas na cozinha. Certo. Em seguida comecei a me destacar, porque eu era muito dedicado e tal, comecei a me destacar. Aí o chefe, que era americano, pegou e falou assim, não, agora você vai assumir o posto de asiática aqui, eu vou te ensinar a fazer as receitas. Caraca, e aí mano. tu toma conta aqui, porque o Rob... Já cozinhava no Brasil, não? Nada, miojo só. Aí o Rob, que era o americano, foi passar para outro setor que estavam abrindo lá no restaurante. Então eu assumi a parte asiática e botaram um carioca para trabalhar junto comigo ali. Abaixo de você. Você tinha o quê? 17, 18 anos? Tinha, isso aí. Caraca, mano. Bom, volta aqui. Agora, meio que quebrar essa ordem cronológica das coisas, como é que tua experiência como cozinheiro te ajudou hoje em dia no seu trabalho como político vereador? Puta, difícil dizer assim como é que ajudou como político, mas eu acho que ele ajudou a moldar bastante o meu caráter. Moldar o caráter. Porque assim, uma das coisas que eu valorizo muito, e aí vem desde os meus pais, é a pessoa conhecer o valor do trabalho. As coisas não vêm de graça. Não existe nada que o cara estale os dedos e caia do céu. Tem que trabalhar, tem que ralar. Não existe sorte. Tem que falar isso pros esquerdistas aí. Pois é, então. E nada como um trabalho de balcão, barriga de balcão, para ensinar isso. Tá. Porque aí você vê, cara, não adianta. São 8 horas, 10 horas atendendo o cliente, sorriso no rosto, cozinhando ali, servindo as pessoas. Isso ensina muito, né? Depois lá, varrendo a cozinha, passando mop lá, fechando tudo, limpando todas as coisas. Então foi um trabalho muito legal, me ensinou muito. Quando eu regressei para o Brasil, eu entrei na empresa júnior, então da administração lá da Federal do Rio Grande do Sul, fiquei lá durante 2 anos e pouco, acabei me tornando presidente da empresa júnior. E depois acabei virando embaixador da Confederação Brasileira de Empresas Juniores, fui trabalhar em Bruxelas, na Bélgica. Caraca! Então você 20 anos, você já tinha experiência de trabalho no Brasil com a sua trufa, na Bélgica com essa experiência aí, e em Colorado, cozinhando. E mais o trabalho de consultoria que a empresa júnior proporcionava. Verdade, é verdade. E você era presidente dessa empresa júnior. E, cara, as pessoas mais picas que eu conheço, que meio que abriram empresa... Eu já entrevistei João Hashtag, entrevistei Fernando Trota, entrevistei Matheus Santiago. Todo mundo fala, cara, empresa júnior, você trabalha de graça, mas te dá um up do caralho na tua carreira a longo prazo.
Com certeza. Cara, existe vida antes, vida profissional antes e depois empresa júnior. Assim, Mesmo sem não ganhar porra nenhuma. Mesmo sem ganhar porra nenhuma. Tem uma situação, Ryan, que foi muito curiosa, assim. Eu entrei na empresa júnior no terceiro semestre da administração. Certo. No segundo semestre, quando eu fui procurar estágio, eu deixei meu currículo uma cacetada de lugar, assim, fui nos lugares. Eu lembro muito de eu ir no Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, deixar meu currículo. O que você ia fazer na porra do Sindicato Médico? Tinha uma vaga de estágio de administração lá, sei lá, preencher cadastro, não sei o que seria. Precisava de um dinheirinho, né? Eu pagava lá 400, 500 reais por mês, era uma experiência profissional. Você Beleza. Fala em sindicato, eu penso em esquerda. Você, não, como eu... Sindicato médico... Mas sim, você como eu, você já foi esquerdista? Não, eu nunca fui muito ligado em política, na verdade. Tá. Então eu não me considero uma pessoa ideologizada. Tá. Mas assim, eu venho de uma família onde os meus pais são servidores públicos, minha mãe é professora do Estado e minhas tias, quase todas professoras também. Eu lembro muito de eu criança fazendo campanha pro PT, porque uma parte da família era petista. Minha mãe é PT, eu queria conhecer o Lula, era meu ídolo, e eu fiz campanha pro Obama em 2008. Pois é, então. E aí, conhece, chegou a época do mensalão lá, pô, desilusão geral. Ah, com certeza. E aí, meus pais viraram, né? Tá. Não toleram mais o PT e tudo mais. Com certeza. E depois, conforme eu fui. Quando eu estava em Bruxelas, né? Isso era 2010 para 2011, que eu comecei a ler um pouquinho mais sobre economia. Eu gostava muito de estudar economia por minha própria conta, então eu lia muitos artigos e tudo mais. Ah, certo. Aí ali que eu comecei a entender um pouco mais esse negócio de esquerda e direita, as ideias liberais e tudo mais. Foi aí que eu conheci. Então, o novo chegou em 2013 para mim, quando eu vi que as ideias... Você voltou de Bruxelas. Voltei de Bruxelas. Formou. Formei, exatamente. E foi aí que apareceu o novo. Você tinha seus 24 anos aí. Não. Foi 2013. Hoje é 2018. Eu sou 88. Tá. Então, o novo acabou aparecendo. Eu já tinha saído da empresa júnior, já tinha voltado de Bruxelas. Eu tava ingressando como estagiário na empresa que depois eu acabei me tornando sócio junto. Ah, entendi. Então eu te cortei, foi mal, eu sou pior que o Faustão, o Jô Soares. Eu te cortei quando você falou, você estava buscando emprego em sindicato. Ah, isso. E aí, cara, entreguei meu currículo em uma cacetada de lugar. Um dos lugares foi o Sindicato Médico. Eu lembro que, assim, cheguei lá para entregar o currículo, não me olharam nem na cara, assim, pegaram meu currículo e mandaram a merda. Então eu nunca recebi ligação de volta, mandei e-mail para saber o que era, ninguém me respondeu. Isso antes da empresa júnior. Depois da empresa júnior, o que eu vi, assim, todo mundo estava saindo da empresa júnior, tinha que escolher em qual das propostas ia aceitar. Cara, foi exatamente essa história que o João... Cara, o João fatura 3 milhões ano hoje vendendo curso de Excel. Tem 25 anos. E ele falou exatamente isso. Ele era presidente de uma empresa júnior no Rio de Janeiro chamada Meta. Sim, conheço. Assim que descobriram que ele saiu da Meta, o dia que ele entregou o cargo, a L'Oréal já ligou para ele. E aí, quer trabalhar aqui? Lembrando que a L'Oréal é uma puta de uma empresa no Rio de Janeiro, que é uma das empresas mais concorridas, só a gente pica, consegue. Os caras pagam pouco, pagam, sei lá, 5 mil reais por mês para analista e tal, mas ele não precisou de passar por processo seletivo, ele entrou por cima. Você entrou por cima também, tipo, não entrar, mas tipo, foram atrás de você. Não, eu recebi algumas propostas, sim, mas eu queria, daí voltando lá para o início da conversa, eu queria muito empreender. Eu acabei gostando muito de empreendedorismo, de trabalhar com empresa. Então eu decidi que eu queria empreender ainda quando eu estava em Bruxelas. Só que aí aquele negócio, estava trabalhando em empresa júnior e tudo mais, eu não tinha dinheiro. E como é que eu vou empreender sem dinheiro? Vou já me alavancar? Vou pegar um empréstimo aí, largar ferrado? A melhor coisa que tem para aprender é empreender. Porque geralmente o cara vai no primeiro, segundo negócio, o cara dá errado, né? O cara quebra muita cara, demora muito para conseguir dar certo. Então o cara precisa de experiência, precisa levar tapa na cara até conseguir ter sucesso. Então pensei, a melhor coisa é de repente eu pegar e entrar em alguma empresa pequena onde eu possa empreender junto com os sócios, né? Ou seja, empreender com o dinheiro dos outros. Ah, entendi. Em troca de uma porcentagem pequenininha. Não. Nem estava falando de porcentagem. Ah, não? Não, eu tô falando mesmo de pegar e ter uma experiência de pegar uma empresa começando... Botar o pé na lama. Botar o pé na lama, ver qual é a dor, ou seja, trabalhar junto com o sócio para depois eu poder tocar a minha vida. Tá, e que empresa era essa? Essa empresa foi a Fitolog. Foi a empresa que eu acabei vendo no mural de estágio da faculdade, que tinha a vaga de estágio para comercial. Aí fui conhecer, mandei meu currículo e aí o Thiago Eichenberg, que é o dono da empresa, um dos donos majoritários da empresa, pegou e mandou um e-mail. Pô, não esperava que
fosse aplicar, porque é uma vaga bem mais júnior do que o que já tinha de experiência. Mas quem sabe chega aí, vamos conversar, vou te apresentar o que eu tô pensando. Cara, ficamos umas 3 horas conversando sobre empresa e tudo mais. A empresa devia ter na época, sei lá, 4, 5 funcionários. Tinha começado fazia um pouco mais de um ano. Você vendia o quê? Tratamento fitossanitário para embalagem de madeira de exportação e importação. Tá, Rio Grande do Sul tem muito mercado de madeira. Não só isso, os exportadores e importadores, né, que botam carga em pallet, caixa de madeira, tem uma normativa internacional da OMC que exige que tenha tratamento nas embalagens de madeira para não levar pragas praga do Brasil para outros países. Né? Então, por exemplo, vespa da madeira, uma praga muito comum que se contamina algum ambiente que ela não tem o seu predador natural, ela destrói matas, florestas, enfim, acaba prejudicando o meio ambiente do outro local. Então, por isso tem uma normativa internacional que exige que tenha tratamento de pallet de caixa de madeira. Ok. E aí meio que uma dedetização. É como se fosse uma dedetização. Só que qual foi a grande sacada aí? Geralmente se fazia isso com químicos. 24 horas deixava um gás tóxico, envolvia com uma espécie de saco plástico, assim, as caixas de madeira, os pallets. Antes de botar a mercadoria ali. Antes de botar a mercadoria, por 24 horas. Tá. Depois tinha que arejar tudo. Além de ser perigoso por ser um gás tóxico, era um negócio, né, extremamente caro e demorado. E aí surgiu uma ideia que era de fazer o tratamento térmico, em vez de fazer um tratamento químico. O tratamento térmico muito parecido com aquele sistema UHT do leite, eu faço uma analogia. O UHT, né? sim. Você esquenta e depois resfria rapidamente, nesse processo você mata o que está ali. E aí se desenvolveu um tratamento... Pasteurização. Se desenvolveu um tratamento mais ou menos nesse sentido para madeira. Só que o Thiago e o pessoal da Fitolog teve a sacada de fazer esse tratamento móvel. Ou seja, em vez de você levar os pallets de caixa de madeira para uma estufa de calor, se montou uma tecnologia onde você leva a estufa onde quer que os pallets estejam. Vai na madeireira, vai no aeroporto, vai no cais do porto e faz o tratamento lá. Sabe quanto tempo demora? Quanto? Em torno de 1 hora, 2 horas. Versus 24 horas, mais estrutura, horas. Mais estoque, mais e sem ter produto químico nenhum, ou seja, sem pagar nenhum tipo de insalubridade de produto químico que se pagava, sem ter o risco de contaminação, tudo mais. Então isso deu um ganho, né, era uma disrupção bastante interessante, permitiu margens altas para a empresa. E a empresa estava recém começando. Então eu entrei como estagiário comercial, rapidinho, acabei virando uma espécie de braço direito do sócio majoritário. Sem porcentagem ainda? Sem porcentagem nenhuma. Fomos trabalhando, em seguida a gente viu que tinha concorrentes nossos que estavam vendendo controle de pragas para as indústrias, né? Então, dedetização mesmo, controle de roedores, baratas, insetos, enfim. E daí a gente pegou e lançou essa linha. Vamos lançar uma linha então para tirar o nosso concorrente dentro das indústrias. E essa linha foi eu que lancei. Eu que montei ela comercialmente. Tá, mas e o produto, a solução do produto química, sei lá, né? Não química, mas a solução fitoterápica. O fitossanitário, aí que tá, o controle de pragas esse de roedores é químico, né? É químico, Então, tipo, a gente teve que adentrar... A parte verde você tinha deixado de um lado e depois você entrou realmente para dedetizar mesmo. Pegar aquela carteira de cliente e entrar competindo. Como uma forma de nos proteger dos nossos concorrentes que estavam fazendo pacotes de venda completos para os nossos clientes. Né? Certo. Então a gente conseguiu fazer, começamos a lançar isso aí, em seguida a gente viu a oportunidade de comprar um concorrente nosso, porque a gente estava crescendo organicamente meio devagar. Porque a gente não era competente tecnicamente. Eu era administrador, ele também é administrador, e a gente via que tinha empresas com 30, 40 anos no mercado, com biólogos, agrônomos e tudo mais, que tinham mais competência técnica, já tinham carteira de clientes, estavam sendo indicados, era mais difícil de entrar. Caraca. Resumo da história, compramos um concorrente. Com que dinheiro? Caixa da empresa mesmo? Fizemos uma aquisição alavancada. Aquisição alavancada, leverage buyout, tipo Wall Street mesmo. Exatamente, era uma empresa que estava dando prejuízo. Arriscado pra caraca. Estava dando prejuízo e a gente viu que tinha uma grande oportunidade na própria redução de gastos e ganho de eficiência da união das empresas. A gente conseguia pagar a própria aquisição com o caixa gerado nos próximos 2, 3 anos. Caralho, viado, você com 20, você é 25? Por aí. 24, você fez um leverage buyout de uma outra empresa. Ajudei, né? Fui só eu, mas ajudei no leverage buyout. Você falou isso na tua campanha política na época, não? Não, quase ninguém entende isso, né? Pô, mas quem é do mercado financeiro tipo eu, falei, caraca, mano, que brabo! Tu comprou uma outra empresa sem dinheiro. Foi um pouco disso, pessoal, você compra uma empresa sem dinheiro e você, na promessa de que você junto vai gerar dinheiro ao longo do tempo. Caraca, foda! A empresa tinha um bom fluxo. A gente estava conseguindo gerar um caixa interessante, então ajudou a pagar uma parte, mas a grande parte foi empréstimo mesmo. E aí, deu certo? Deu certo.
Vocês compraram a parte técnica, a gente saltou... fundiu... A gente saltou de uma empresa que, quando a gente fez a aquisição, a gente devia estar em torno de uns 15 funcionários, a gente saltou para mais de 50. Eita, caralho! O faturamento triplicou, quadruplicou. E, bom, nos mudamos de Porto Alegre para Canoas, que é a zona metropolitana da... Metropolitana. Certo. E, nossa, foram os primeiros um ano ali, foram um ano de muito trabalho, assim, e conseguimos fazer o turnaround da empresa, né? Porque ela estava dando prejuízos recorrentes, conseguimos sanear as contas dela. Em seguida, porque demorou em torno de uns 2 anos e meio, 3 anos, né, ela estava positivaça e já desempenhando. E hoje a empresa está expandindo pra caramba. Eu não sou mais sócio, né? Tá, entraram mas aí vamos sócios. lá. Eu acabei sendo convidado para ser sócio. Você virou sócio, aí depois você largou o osso para ser político. Isso. Mano, então você não pensa em dinheiro, cara. Você pensa em alguma coisa muito maior que dinheiro, não é possível. É que dinheiro é consequência, né? E o cara tem que ter tesão no que está fazendo, assim. Então, eu levei muito esse desafio. Como eu ajudei a fundar o Novo no Rio Grande do Sul, em 2013... Você, molecão com 25, você era um dos heads do Novo... Não, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, sim. Eu não conhecia o João Amoedo. O João Amoedo aqui no Rio, com o Andrew, que se amarra na tua, cara. Você conhece o Andrew Laje? Conheci ele em 2014, cara, eu tô comentando. A gente tá aqui no Renaissance, em São Paulo, fazendo essa a gente tá aqui em São Paulo agora. E foi justamente no Renaissance, em 2014, que teve o primeiro encontro nacional do Novo. Na época tinha 500, 600 pessoas no encontro, mas até então não tinha tido nada, assim, do Novo grande. Foi a primeira vez que eu fui num evento oficial do Novo, assim. Que top! Que eu pude conhecer o João Amoedo pessoalmente, e eu lembro que lá que eu conheci o Andrew. Caraca, que top. Ele tá ajudando até na organização, se não me engano. E então dali eu me engajei no Novo como voluntário. Então, enquanto eu não estava na empresa, no final de semana eu ia nos parques, praças, pegar ficha de assinatura com o pessoal. Botando na cara mesmo, tipo, entre aspas, distribuindo o santinho sem eleição. Você exatamente. E aí você me perguntou o que a experiência de cozinheiro me ajudou. Cara, tem que ter humildade para poder fazer esse trabalho. Bom, o cara trabalha durante o dia como sócio-diretor de empresa e no fim de semana tá pedindo ficha de assinatura no parque para as pessoas, abordando as pessoas na rua. Verdade. Tem gente que não tem disposição de fazer isso. Eu não tenho disposição de fazer isso. A minha campanha política, na minha campanha, eu ia no semáforo entregar panfleto. Você? Pessoalmente, ia. Pessoalmente, você não botava uma equipezinha... Eu tinha amigos que estavam fazendo também. Certo, mas você botava a cara. E tinha uma equipe de 8 meninas só. Foi tudo que eu contratei, foram 8 meninas durante 2 semanas para me ajudar. Para panfletar no Sanal. Exatamente. E eu ia, cara, direto. E muito engraçado, porque depois que eu fui eleito, um monte de gente falou assim, votei em ti porque foi você que entregou panfleto para mim e eu te conheci pessoalmente. Eu nunca imaginei que ia conhecer um político entregando panfleto ele mesmo no sinal. E então eu acho que assim, primeiro porque a campanha precisava ser barata, né? Então não tinha nem dinheiro para conseguir fazer muito diferente disso. Mas, o Novo hoje em dia tá assim, grande. Tem que ter disposição. Vamos lá. O Novo hoje em dia tá crescendo, botou muita gente como deputado, já tá com um caixa maior e grana de doação e grana dos membros. Na época não tinha essa grana toda. Não. Hoje já é pouca, quer dizer, hoje tem grana, mas já é pouca, comparado aos outros partidos grandes. Comparado aos outros partidos, em 2016... Em 2016 era menos ainda. Menos ainda. Em Porto Alegre a gente tinha coisa de 1.000 filiados. E era isso, entendeu? E aí a minha campanha toda foi com dinheiro que eu botei e que quem acreditou na ideia da candidatura doou. Então eu tive mais de 50 doadores, pessoas que doaram 10, 20, 50, 100, 200 reais, R$1.000, R$5.000. E foi assim, na raça, né? E conseguimos a 5ª maior votação em Porto Alegre, 10.488 votos. 5º vereador mais votado, você tinha 28 anos. Caramba, num partido nanico. Sem grana. Isso, primeira eleição. E, cara, Porto Alegre é uma cidade meio PT, né, cara? Bastante. É mesmo? Até hoje? Até hoje. O PT, uma ala muito forte do PT, ela é de Porto Alegre, né? Então tem uma escola muito forte ali de figuras muito relevantes no partido nacionalmente. A primeira prefeitura do PT no Brasil foi em Porto Alegre. Certo. Toda a história do orçamento participativo nasceu em Porto Alegre. O governo do estado foi Rio Grande do Sul, PT também. Então, o Rio Grande do Sul e Porto Alegre eles têm uma história aí que tem um certo alinhamento com o PT e, obviamente, isso provoca... tudo que tem uma ação tem uma reação, né? Então, ao mesmo tempo, a gente tem hoje um movimento liberal e conservador muito forte no Rio Grande do Sul. Reação em reação a isso aí. Que
Pô, e o Rio Grande do Sul tem uma dívida histórica com o Brasil, né, Raia? Exportamos Manuela Dávila, Luciano Genro, Dilma Rousseff passou por lá também. Dilma Rousseff, Manuela Dávila, Luciano Genro, Tarso Genro. Ai. Então, assim, eu até brinco, né? Um dos motivos de eu ter me candidatado é porque eu sinto que eu tô em dívida contra o gaúcho com o Brasil. Caramba, pelo menos vocês produziram Gisele Bündchen e Ronaldinho Gaúcho R10. Meu senhor. O bruxo. Não, e agora tem outros nomes sendo produzidos aí, muito bons, né? Marcelo Van Hatten. Esse cara é brabo. Marcelo Van Hatten é brabo. Elegemos também Fábio Osterman lá, né, deputado estadual do Novo. Eu vi um debate do Fábio Osterman contra o Jair Bolsonaro no Fórum 2016, ele mandou muito bem. 2016, é verdade. Era ele batendo de cara com o Bolsonaro ali e, porra, ele mandou muito bem, cara. Fábio Osterman. É do Novo ele também. Do Novo. Ele era do... Não, Ele foi do Livres. Ele foi do Livres. Que era PSL. Era PSL. Ele foi um dos fundadores do Novo no Rio Grande do Sul, na época que eu tava junto. Certo. Ele saiu para organizar o Livres no PSL, acabaram regressando depois, ele acabou regressando depois pro Novo. Porque entrou o Bolsonaro. E tudo mais. Aí vem cá, parece que, Porto Alegre tem o DNA do PT e o PT tem DNA de Porto Alegre. E eu, viajando aí pelo sul do Brasil, eu vejo, cara, uma diferença enorme entre Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Curitiba, Florianópolis, Europa. Porto Alegre é Argentina. Fudida, Teve um passado glorioso e um presente lamentável. Pois a gente parou no tempo, né? Porto Alegre parou no tempo. O que a gente vê assim, o Rio Grande do Sul, ali década de 80 especialmente, início da década de 90, estava muito bem, batia quase todos os rankings ali de qualidade de vida, renda per capita. Exatamente. Exato. E dali para diante estagnou. E coincidentemente, ou não, né? Mas vamos deixar assim, foi justamente os períodos em que o PT esteve no governo. Nossa, que coincidência, Felipão. Então a gente teve aí, um dos casos que foi emblemáticos para o Rio Grande do Sul é o caso da Ford. O quê? A Ford. Tá. Indústria automotiva. Montadora. O que aconteceu? Ela viria para o Rio Grande do Sul, e o governador na época era Olívio Dutra. E o Olívio Dutra fez uma campanha para mandar a Ford embora, porque não queria saber de uma montadora no Rio Grande do Sul. Então ele não queria saber. De sacanagem com a minha cara? Não queria dar emprego, progresso, grana. Então, assim, aquele discurso assim de nós não vamos fazer nenhum tipo de benefício para a montadora se instalar aqui, não sei o quê. Se quiserem vir, eles vão ter que fazer que nem todo mundo e tal. Por um lado, é interessante do ponto de vista do tratamento econômico. Por outro, você está no mercado competitivo entre estados. Os estados vão oferecer vantagens para que as indústrias se posicionem. E, querendo ou não, a indústria automotiva, ela monta cluster, né? Então, quando se instala a indústria, vem toda... metalúrgica, vem autopeça, vem... A porra toda por lado. Resumo da história, a Ford decidiu ir para a Bahia. Camaçari, sim. E Camaçari, tu só sabe Camaçari, tu falou Camaçari automaticamente. Eu falei Camaçari, Porque a Ford foi lá e hoje Camaçari é uma potência econômica no estado da Bahia. Industrial. Industrial. Um polo pica das galáxias industrial. Pois então. Então Camaçari era pra ter sido em Porto Alegre. Era pra ter sido no Rio Grande do Sul, né? Não precisa ser necessariamente Porto Alegre. No Rio Grande do Sul. Meio que uma Detroit. E o Olívio Dutra expulsou a Ford do Rio Grande do Sul. Hoje em dia, cara, parece que não tem emprego em Porto Alegre. O pessoal ganha muito pouco, funcionário público é sucesso em Porto Alegre, é funcionário público. Pois realmente, né? Funcionário público acaba sendo um sucesso, entre aspas, em quase todo o Brasil, uma das vantagens. Não, mas São Paulo tem mais um pouquinho de empreendedorismo, trabalhar em grande empresa, crescer, comissão, para venda. Porto Alegre é muito mais cabeça fechada, eu vejo. E que uma mentalidade meio Brasília, sabia? Eu sinto Porto isso. Alegre é uma cidade que tem muito serviço público, muito servidor público mesmo. É uma cidade majoritariamente de serviços, a gente quase não tem mais indústrias na cidade. A economia do Rio Grande do Sul, em geral, as indústrias ficam na Serra Gaúcha e o resto é mais agro. Caxias. Exatamente. Caxias, região. Tu tem aí algumas coisas no norte, né, ou no sul do estado pontualmente. Mas assim, Porto Alegre é uma cidade de serviços, com muito funcionalismo público. Não à toa que o PT e o PSOL são muito fortes em Porto Alegre. E se você olha assim, o próprio PSOL, né? O PSOL é uma expressão urbana, né? Porque você não vê o PSOL sendo eleito em cidades do interior, é muito difícil. Entendi. E aí eu tenho uma teoria, Rayan. Por quê? O que me parece é que grandes centros urbanos, eles acabam ficando desconectados da região de produção. Eles ficam desconectados da produção.
Então, eles não conhecem indústrias, não conhecem agro. Efeito Brasília. Então, exatamente. Então, aquele negócio do valor do trabalho que eu estava mencionando lá no início, acaba ficando distante da pessoa que vive em uma cidade grande, porque é uma cidade de serviços. Ela não conhece tanto, não é uma coisa da cultura da cidade entender o que é geração de riqueza. Ensina para um jovem de Brasília a gerar riqueza. Tipo, como é que vem parar um pedaço de carne no teu prato? Entendeu? E ele vê o pai dele sendo funcionário público, a mãe é funcionária pública, como é que ele vai entender a cadeia de produção, como é que se gera valor para uma economia? É verdade. É uma coisa um pouco cultural. Entendi. E aí quando tu pega e sobrepõe votações de esquerda com capitais, você vê que é lá onde tem as grandes forças de voto. Uau! Isso bate tanto no Brasil, quanto recentemente nos Estados Unidos. Eu estava fazendo essa análise, efeito Hillary Clinton e Donald Trump. Nova York, Hillary, Los Angeles, é verdade, o interiorzaço era Trump. A esquerda está nos grandes centros urbanos. Caramba! Essa é a minha teoria, né? Por que a esquerda está nos grandes centros urbanos? Porque os grandes centros urbanos, em geral, eles são desconectados da noção de como se cria riqueza. E a exceção é São Paulo, porque a riqueza do Brasil é criada. Porque São Paulo é o PIB brasileiro, né? Uma parte do PIB. E que outra região do Brasil que também tem uma cultura muito forte de conhecimento de riqueza? É o Sul? O Sul e Centro-Oeste, né? Centro-Oeste, é verdade, é Bolsonaro. Porque lá, tem agro forte e indústria no caso do Sul. É verdade, E o Nordeste, não. Porque é centro urbano, vive de serviço, não vive de serviço produz muito e de pouco, ajuda estatal, basicamente. Ajuda estatal. Ou turismo, né? Mas é serviço pouco, igual. Pouco, né? turismo é pouco. Concentragem do PIB é verdade, cara, faz muito sentido o que você falou. E é engraçado, daí você pega o PSOL, por exemplo, faz 3 cadeiras na Câmara Municipal de Porto Alegre, tá? Uma bancada de 13 é uma bancada relevante, 36 vereadores. Certo. Mas tu vai para uma cidade interior como Santa Maria, né, como Passo Fundo, cidades que são cidades com mais de 200 mil habitantes, mas o PSOL não consegue ter representatividade política alguma. Faz sentido. Caramba, brother. E falando em PSOL, ainda em Santa Maria é dentro uma cidade universitária, né? Falando em PSOL, você na Câmara, você sendo um cara da nova geração de um partido nanico com pensamentos liberais e pensamentos pró-business, mano, você deve apanhar pra caraca naquela porra. Acontece bastante. É mesmo? Não apanhar fisicamente, não, apanhar mas assim, tipo, você tá sozinho, mano. Tem fortes debates. Você tá sozinho, viado. E assim, a esquerda é muito forte, muito organizada, né? Em Porto Alegre, por toda essa história que a gente contou, assim. Então, assim, os sindicatos em Porto Alegre são todos dominados pelo PT, PSOL e PCdoB. Eu sou quase persona não grata ali, né? Inimigo número 1, praticamente, de muitas dessas organizações. E ainda que eu tenha alguns aliados na Câmara, assim, tem outros vereadores que eventualmente compartilham de algumas ideias em uma outra área. Mais ou menos que partidos assim se enquadram um pouquinho com o novo? É difícil falar dentro da Câmara. É difícil falar em partidos, eu vejo mais algumas pessoas. Algumas pessoas. Porque, por exemplo, tem 2 vereadores do DEM ali em Porto Alegre, democratas, que um parece que é do PDT e o outro parece que é do DEM ou do Novo. Entendi. E os caras divergem totalmente. Um tá sempre votando junto com o sindicato, com o PT, e o outro tá sempre concordando com o que eu falo. Tá. Então é um negócio meio louco, né? Caramba, polarizado. Mas tem um outro vereador em Porto Alegre que tem também, que é liberal também, e que, bom, eu e ele a gente acaba formando uma boa parceria, que é o Ricardo Gomes. Qual partido? PP. PP. Do Progressistas. Tá, beleza. Interessante, cara, mas assim, eu meio que conheci o caso do Leandro Lira aqui a gente está em São Paulo, mas na Câmara do Rio de Janeiro. Ele era persona não grata, ele precisa andar com escolta armada no Rio, e cara, querendo ou não, ele trabalhou de graça, assim, não é trabalhar de graça. Ele não conseguiu passar porra nenhuma, porque ele é um diamante no lixo, na lama, entendeu? Não conseguiu passar porra nenhuma. E o Leandro ainda sofre do seguinte: o regimento interno da Câmara do Rio é diferente do regimento interno de Porto Alegre. Ele é mais engessado lá no Rio de Janeiro. Então, para você conseguir colocar alguma coisa em votação, você precisa ter a anuência de pelo menos... tem que aprovar na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e ainda ter uma anuência de não sei quantos vereadores. O que dificulta muito para alguém que é minoria conseguir ter então sua o cara ideia tá avançando. Lá ralando pra caraca e não consegue empurrar nada. Deve ser muito... Pra alguém, beleza. O pessoal do Novo é pessoal mais cabeça aberta, é pessoal mais empreendedor, mas assim, vamos executar, vamos fazer essa porra. Cara, se eu tivesse na cadeira do Leandro Lira, eu ia entrar em depressão, cara, que eu não ia conseguir fazer nada. Vou trabalhar pra nada? Vai tomar no cu. Eu acho assim, tem um papel que ele tá fazendo que é muito importante. Eu discordo que é nada. Em termos de produção legislativa, sim.
realmente, difícil, não tá provando nada, vai ser difícil aprovar. Agora, tem um papel fundamental que ele está fazendo, que eu comparo um pouco ao Bandeirante quando chegou no Brasil e precisava explorar o sul do Brasil, né? Que ele pega o facão, vai para a mata e começa a desbastar, né? Ele está abrindo caminho, ele está fazendo com que ideias que nunca antes foram colocadas naquele parlamento comecem a aparecer lá. Compartilhando ideias e botando a cara. Botando a cara a tapa. Isso também. Eu também. E por isso que eu falei que eu fui um pouco de cobaia. Por quê? Eu acredito no novo, estava lá como um voluntário, ajudei a montar o partido e tudo mais. Precisava ter candidato. Beleza, eu topo ser candidato para quê? Para mostrar que é possível sim fazer diferente. Especialmente novo. É possível alguém vir de fora da política, para dentro da política, fazer um trabalho sério, sem se corromper e ainda botar ideias novas ali dentro. Porque assim o que acontece? Você sendo a primeira pessoa a fazer isso, aquelas pessoas que também são muito boas, mas que têm alguma insegurança maior, se inspiram em você, se espelham e aí podem entrar. E ver que é possível. Exatamente. Que foda, caraca. E o que a gente viu é que os 4 bandeirantes do Novo, eu, Leandro, a Janaína em São Paulo e o Matheus em Belo Horizonte, Janaína Lima, vereadora de São Paulo. Matheus Simões em Belo Horizonte. Na eleição passada foram só 4. Só 4. Nós concorremos só em 5 cidades, porque o Novo era muito pequeno, então nós só concorremos em 5 cidades. Nessa teve o quê? Com uns 20? Nessa nós tivemos 8 deputados federais eleitos, 12 estaduais eleitos e mais 20. O Romeu Zema em segundo turno para o governo do estado de Minas. 21 políticos. E esse cara vai ganhar. E vai levar, Tomara, quer dizer, esse podcast vai sair. Tomara que no dia que esse podcast está fora, Romeu Zema é o governador de Minas Gerais. Porra! Então, assim, estamos fazendo nosso trabalho de bandeirantes e acho que a gente tem feito um bom trabalho nisso, porque com certeza, muita gente veio, se sentiu inspirada, se motivou. Aliás, eu tive pessoas que me conheceram durante a campanha, foram meus voluntários de campanha, que nessa eleição foram candidatos. Caramba, mano, que top, cara. Caras que nunca participaram de política antes, nunca tinham... Não, e teu case é grave. Porque é o seguinte, se você é um funcionário público e decide sair para a eleição, você ganha 3 meses, né? De licença paga. Como é que é? Você continua recebendo salário durante a campanha. Existe um incentivo perverso aí, que em geral o funcionalismo, quase todos os casos, eu não sei se tem alguma exceção, mas assim, em geral, funcionalismo pode pedir uma licença, se afasta para concorrer e continua recebendo nesse período. Integral. Você para de trabalhar na sua repartição, mesmo que você não tenha chance nenhuma de se eleger, se você bota o teu nome lá como vereador e faz meia dúzia de campanha no Facebook e tal, mesmo assim. Aí ganha 15 votos, ficou 3 meses de férias. Exato. Isso é sacanagem. Aí eu não conheço as exceções assim, mas imagino que mesmo nos locais que eventualmente possa se ter alguma suspensão do pagamento de salário durante 3 meses, que é o tempo de licença, alguns lugares é 6 meses, tá? Não. Alguns lugares é 6 meses, dependendo do órgão público é mais, é 6 meses. Mas o que acontece? Mesmo vamos pensar assim, Rayan, mesmo que você não receba durante os 3 meses de campanha, você tem a garantia de que se não for eleito, você volta a trabalhar, tá lá teu emprego garantido. Você largou, vendeu tua participação, então se você não fosse eleito, você teria que começar tudo do zero, basicamente. Basicamente o que eu acordei com o sócio da empresa é que eu ia me afastar da empresa, ia fazer um afastamento sem retirada de pró-labore nenhum, sem receber nada durante o período eleitoral. E aí, quando eu fui eleito, eu acabei saindo da sociedade. Mas se você fosse funcionário, ia ser muito pior. Lógico que ia ser. Imagina se você fosse funcionário de uma grande empresa e falar pro seu patrão, patrão, vou ter que sair 3 meses aí para concorrer em algum cargo político. E é por isso que gente boa não concorre. Exatamente. Porque o risco é muito grande. E é por isso que tem tanto servidor público concorrendo. E, cara, é um ciclo vicioso que servidor público... não vou nem falar de servidor público. Você é servidor público, né, cara? Sou servidor público. Exatamente. Não estatutário, né? Sem estabilidade. Tô ligado. Caramba, mano. E aí você tomou esse risco, 10 mil votos. Cara, o Marcel teve quantos no Rio Grande do Sul? 350 mil votos. Foi mais Eu acho que você vai ganhar mais de 10 mil votos na próxima eleição, Felipão. Eu acho. Só acho, tá? Vamos lá. O que você apoia? Como é que é a vida na Câmara para um moleque de 28 anos? Quando você começou, agora você tem 30. Como é que é chegar lá, teu primeiro dia na Câmara? O primeiro dia eu tava apavorado, Fui piscando, assim, caraca. Apavorado. Primeiro que, assim, eu selecionei uma equipe para trabalhar junto comigo de pessoas muito boas, mas todas elas nunca tinham estado na política antes. Ok. Então era um time de virgens. Pra mim isso é bom. Time de virgens. Tá. Que a gente resolveu fazer o seguinte... Cara, eu fiz uma campanha política de 5ª maior votação em Porto Alegre sem nunca ter feito campanha na vida, porque eu empreendi uma campanha política. E a gente está empreendendo na política. O Novo eu não deixei uma startup política.
Pô, se a gente for fazer aquilo que todo mundo já faz, pô, o risco de dar merda é enorme, então, né? diferenciação do produto... Por que não fazer diferente? Hack de crescimento... Por que não empreender uma trajetória política diferente, né? Então vamos fazer aquilo que a gente acha que deve ser feito, da maneira com que a gente acha que deve ser feito, sem nenhum vício. Cortar custo? Por exemplo, né? Então sem nenhum vício. Não vou trazer alguém ali que já tentou na política, até para que eventualmente não surja aquela história de conhecer os atalhos, de saber, pô, se é mais fácil, se é mais difícil, se a gente fizer... Novo assim, é novo, então. Novo é novo. 100% novo. E aprender fazendo, né? Aprender fazendo. Então, primeiro dia eu estava apavorado. A gente foi lá, antes de assumir, obviamente a gente estudou, dominamos o regimento, né? Fomos acompanhar sessões enquanto ouvintes, conversamos com alguns dos vereadores para conhecer um pouco do dia a dia, enfim. Mas o primeiro dia de votação enquanto vereador eu estava apavorado porque, cara, é aquele negócio, né? Agora é contigo. O primeiro dia já tem votação? Eu tomei posse no dia 1º de janeiro de 2017. E nesse dia a gente já votava quem ia ser o próximo presidente da Câmara, os presidentes das comissões. No dia seguinte teve uma sessão extraordinária para votar a redução de secretarias que o prefeito eleito tinha proposto. Reduziu de 32, se não me engano, para 15. Isso é bom pra caraca. Bom, excelente. E aí meus primeiros discursos foram ali e eu tomei pau pra cacete. Foram as primeiras vaias e ameaças foram naquele dia, primeiro dia de mandato. Ah, você ameaça mesmo? Sim, do tipo, sai agora aqui que nós vamos te pegar, esse tipo de coisa. É mesmo? Sim. Mas assim, aquele negócio, né? Dá medo não? Eu ficaria com medo. Os primeiros dias eu tava um pouco mais assustado, assim. Não, mas hoje em dia eu te vejo embalada, eu te vejo, pô, andando na rua tranquilo. Você é um cara de 30 anos com uma vida normal, cara. É o que eu tento levar, sinceramente, é o que eu tento levar. Se eu tava brincando com ele, cara, é o vereador, é o político que tem Tinder. Mas ele falou, pô, não tenho Tinder. Aí eu lembrei, pô, homem bonito não precisa de Tinder, né, cara? Moleque bonito pra caralho aqui, pô, vai tomar no cu. Não, mas aí, não é nem pela beleza, não imagina o cara tá no Tinder político, né? Tipo, pra depois ser atacado é uma barbada também, né? Tipo, olha aqui o cara e tal. É verdade. Pô, mas você sai pra night e caça mulher. Você é um cara normal, você bebe cerveja. Claro, lógico. Você fala palavrão que nem eu. Lógico. Você gosta de mulher. Lógico. Gosta de pegar mulher também na night. Gosta. Lógico também. Você é um cara normal, cara. Vamos tomar uma cerveja daqui a pouco. Lógico que eu sou normal. Quase todo político é normal. Não, cara. A gente veja assim, um político, os caras meio, sei lá, diferentes. Tem as figuras, assim, que sobe o poder sobe a cabeça. Ou então, isso aí. Né, incorpora o cargo ali. Pra mim, imagem de político perfeito, vamos deixar a parada de lado, mas assim, o passado do cara de lado, mas Romário e Felipe Camozato, porque são duas pessoas normais. Romário tá sempre ali na vitrine com o camarote dele, tomando a cerveja, jogando futebol. Eu falo, cara, gente como a gente, entendeu? Não votei no Romário, mas eu vejo, cara, esse cara é gente como a gente. Representa o público que vota nele, entendeu? E gente como a gente. E aí eu volto para aquela questão de novo da barriga do balcão e da experiência de conhecer a ponta. Tá. Se tu se elege e passa a ter uma vida muito diferente daquilo que você tinha como hábito, como rotina. Você começa a se distanciar da vida rotineira da cidade. Entendi. Você começa a se encastelar em torno do cargo. Tu perde justamente a sensibilidade que tu precisa ter para executar teu trabalho de maneira bem. Mas aí vem a minha crítica à capital ser Brasília. Claro, a capital ser Brasília é um absurdo. Porque o cara se isola lá, fica longe da vida do povo que votou nele, só tá cercado de lixo, de pessoas lixo, eu falo, funcionário público, assessor, carro comissionado. Cara, Brasília é lixo. E foda-se se você é de Brasília e tá escutando isso. Eu morei em Brasília há 3 anos. Fazer o que lá? Meu pai era servidor público federal, por exemplo, né? Pô, desculpa, pai do Camozato aí, tá? Mas assim, você entendeu o que eu quis falar? De que, putz, a pessoa... Não, eu te entendo. Escola, a rede de influências e de pressão em Brasília, ela é perversa pro Brasil. Porque, tipo, se tivesse os políticos do Mensalão, por exemplo, a capital fosse no Rio de Janeiro, tá ferrado. Os caras iam... Tá ferrado. Público eles não podiam sair de casa. Exatamente. Aliás, e tão verdade Andar é isso... Andar na rua e na padaria, iam apanhar e iam morrer. Tão verdade é isso que dizem na política que o pior cargo para se ter é o de vereador. Porque é o cargo que tu tá mais acessível à população. Entendi. Você tá na cidade que você foi votado. Porque o deputado estadual, eventualmente ele é de uma cidade do interior, mas ele fica na capital e vai para a Assembleia. Então não tem um contato diário com a pessoa que elegeu ele. O federal tá em Brasília, mais distante ainda. O governador, o presidente estão distantes também, né? Ainda que fez merda, apanha do teu eleitorado. Ainda que o chefe do executivo ele tem uma visibilidade, uma exposição gigantesca, porque a imprensa pega bastante forte. Mas pro parlamentar, pro cara do legislativo, o vereador é que tem mais exposição, né? Então você foi jogado aos leões, literalmente.
E é bom isso, né? Eu acho assim, é o trainee da política, o vereador, né? Você foi trainee, processo de trainee. É o trainee da política. Caraca. Leva pau mesmo, tem que tomar na cara e vai aprendendo. E tá sendo uma escola enorme, assim, esse 1 ano e meio de mandato, mais ou menos, vai fechar quase 2 anos. O saldo é muito positivo, assim. Tem dias que eu inferno, assim, tem dias que é uma merda. O cara sai depressivo, assim, com o tanto de besteira que escuta, com essa, justamente isso, a impotência que você se vê diante de coisas que você não consegue fazer. Eu sinto isso por você e pelo Lira. Sim, muitas pra vezes. Pra você deve ser, fudendo, entendi. Ainda mais pra gente, assim, pra quem é da área que empreendia, né? Então, quem tem esse perfil mais empreendedor que nem a gente tem, o cara que não consegue estar direto na execução e ver o fruto do trabalho direto ao resultado rapidamente, o cara se frustra. Tá aí meu medo de... O Andrew tentou me puxar pra ser deputado federal, eu falei, cara... Eu cheguei a te provocar também, lembra? Me provocou, eu lembro. Cara, eu ia me frustrar. Primeiro na eleição, se eu trabalhasse pra caraca na eleição e não visse resultado, eu ia ficar puto. E se eu trabalhar 4 anos ali, e ficar ali como uma persona não grata, sem executar porra, eu ia ficar puto, entendeu? E aí é uma questão que depende de perspectiva. Foi isso que eu aprendi na política nesse 1 ano e meio, 2 anos. Depende do que tu vislumbra como resultado. Se você vislumbra que o resultado do Lira é produto legislativo, fracasso, não aprovou nada. Como se fosse o Bolsonaro, não aprovou nada. Exatamente. Entendi, certo. Agora, se você vislumbra no Lira um produto de renovação política para o Brasil do futuro, para os próximos 20 anos... O cara é um mito. Igual o Camozato é um mito. O cara para o sul do Brasil. Sendo fundamental para o processo de renovação política. E agora, próximos passos do Novo. Botar nossa bancada em Brasília lá, preparar bem essa bancada. Ontem eu fiquei aqui no almoço para falar já com os nossos deputados eleitos aqui por São Paulo, uma parte deles. Você meio que foi o... Você tocou o programa de trainee dos novos, do novo. Você foi o professor dos recém-eleitos, basicamente. Não formalmente, né? Mas informalmente a gente acaba ajudando. Eu fico muito feliz de poder ajudar naquilo que eu consegui. O Novo está se organizando para isso também. Então, assim, o almoço ontem foi muito legal. Assim, muita troca de experiências. O pessoal também... Van Hatten estava lá? Não estava. Tava eu e os deputados, alguns deputados eleitos aqui por São Paulo. Ah, entendi. Te trouxeram para... Entendi. Isso, o Diretório Nacional te trouxe... Exatamente. Aí, deputados federais eleitos estava o Vinícius Poit, estava a Adriana Ventura, e deputados estaduais eleitos estava o Ricardo Melão, o Reni e o Daniel José. Entendi. Daniel José é novinho, velho. Novinho, cara. Um cara espetacular também. O pessoal que se elegeu pelo Novo, assim, cara, paga o pau, velho. E o Novo tem processo seletivo. Não é qualquer vagabundo que entra, não. Qualquer funcionário público que quer tirar 3 meses de férias, não é... Não, o cara tem que provar que tem alinhamento com as ideias do partido, que tem competência para conseguir representar as ideias e a instituição Novo. Então ele faz prova, faz entrevista. A gente tem servidores que foram candidatos, tem pessoas muito boas, inclusive no serviço público, que vão lá, botam a cara, sabem quais são os problemas, inclusive porque eles se dão conta, Rayan, que se o serviço público brasileiro não mudar e não se der conta que ele está indo pro buraco, eles vão ser os primeiros prejudicados. É verdade, vai perder, o benefício vai perder a porra toda. Exatamente. Então, até por uma questão de saúde financeira deles próprios, de uma visão de futuro, de que eu tenho a minha aposentadoria no futuro, eles precisam fazer alguma coisa. Não baixar a cabeça pro sindicato e pra narrativa do PT. Mas será que a pessoa pensa... O ser humano é imediatista, né, cara? E aí não à toa que boa parte do serviço público não vota no Novo, né? É uma minoria. Entendi. Mas tem uma minoria esclarecida e, aliás, no serviço público tem muita gente boa. Muita gente boa. Claro, vamos lá. E que... Pra passar numa prova de serviço público com 5 mil candidatos por vaga, não pode ser vagabundo, né, cara? Não, pois é. Mas aí tu tem realmente... Pode ter sido corrompido ao longo da vida. O meu problema é esse. A pessoa foda entra no serviço público e ela é corrompida ao longo da vida aquele lifestyle de... calmaria e sugar, entendeu? Sim. De um desempenho abaixo do seu potencial, né? Exatamente. Essa pessoa dessa, tem um amigo meu que fez o Wharton, tá? O moleque podia estar mudando o Brasil. Fez um concurso, é auditor, tá ganhando seus 30, que pra mim é pouco. Mas, ele tá com a vida dele lá. E o cara que podia ter mudado o Brasil e tá com a estabilidade, vai ganhar 30 mil pra sempre. Pois é. E, eu empreendendo, eu posso quebrar amanhã e ficar zerado, entendeu? Claro. Eu acho assim, uma questão que vai ser inevitável para o próprio Brasil discutir é a questão da estabilidade do serviço público. Porque isso é muito perverso para o Brasil enquanto gestão. E dói em mim, porque, meu pai, aos 45, quase 50 anos ele tinha... Não, tinha 50 anos.
virou funcionário público exatamente pela questão de estabilidade. Ele era piloto a vida toda. Ficou com medo, quem tem cu tem medo, virou-se pela questão da estabilidade. E eu tenho essa faca de dois gumes. Caraca, se isso acabar, meu pai vai se fuder. Mas se isso acabar, o Brasil vai estar bem, entendeu? Sim. E eu tô muito, querendo ou não, eu tô muito mais do lado do Brasil do que do meu pai. Não, e é uma coisa que assim, você pode preparar o terreno para fazer coisas mais amenizadoras também. Não necessariamente pode chegar lá e cortar a estabilidade de quem está aí. Tá. Pode fazer regras transitórias também. A partir de agora, todos os novos cursados não têm mais estabilidade. Foi o que aconteceu. Então, ou então a partir de uma determinada idade, o cara que é novo de carreira ainda, porque ainda tem vida pela frente, ou enfim, sei lá, não sei. Aí é uma coisa de se acertar. Mas a grande questão é, salvo algumas carreiras que realmente existe a importância da estabilidade, vamos lá, sei lá, o pessoal do judiciário, uma parte do judiciário que o cara não pode sofrer pressão externa, porque o cara tem que fazer decisão. Polícia você também. Polícia e tudo mais. Pô, faz sentido o cara ter um servidor concursado, professor, por exemplo? Certo. Para o quê? Para dar aula. Não. Professor? Não. Um médico? Não. Um cara que tá lá fazendo o cadastro do cidadão para fazer a identidade? Não faz sentido, entendeu? E esses caras geralmente ganham inclusive, muitos desses caras, médico não se aplica, pelo menos não em Porto Alegre, né? Mas professor em Porto Alegre ganha 2, 3 vezes mais que o professor da rede privada. É mesmo? Sim. A média salarial do professor do município de Porto Alegre é de mais de R$9.000. Não tá de sacanagem, meu cara. É sério. Inclusive, Porto Alegre é um case de que mais dinheiro na educação não resolve. Porto Alegre é a capital que per capita mais gasta por aluno. Certo. E que entrega o 25º, se não me engano, IDEB nacional. Sério? Quase uma das últimas. E gasta 9 mil no bolso do professor municipal? A média. Tem professor ganhando 15. Caramba. E eu pensando que a solução era pagar melhor o professor mesmo. Isso depende. No estado do Rio Grande do Sul, o professor do estado, esse ganha mal. Esse ganha em torno de 2 mil. Não, no Rio é meio que o oposto. O municipal ganha 1.000 e pouco, o estadual ganha 2, 3. E o cara da rede privada ganha 10. Pois é. Tem um cara que falou muito sobre isso, assim, sobre os desafios para a educação no Brasil, foi o Gustavo Iosp. Tem livros sobre isso. Iosp da Maxil. Isso. Da indústria? Não, ele não é da indústria. Tá. Ele é, o nome parece. O nome é Gustavo Iosp. Tá. Que é um cara que tem uma formação brilhante também e já fala nisso há mais de 10 anos, escreve sobre o tema. Vem cá, eu sou simpatizante ao Novo há muito tempo, desde a época da eleição da Dilma, que eu conheci Rodrigo Constantino, meu padrinho Luiz Jardim me apresentou ao pensamento liberal. Só que essa eleição, cara, pra mim é primeiro a ordem, depois o progresso. Eu sou adepto do Amoedo 2022. Pois é, a gente brinca, né, que se todo mundo que falou que votaria no Amoedo na próxima eleição, 2022, o Amoedo já tá largando e batendo o primeiro lugar. É verdade, todo mundo fala que na próxima eleição já estaria em primeiro, é verdade, segundo turno. Amoedo, primeiro a ordem, depois o progresso. O que você vislumbra aí pro futuro do Novo? Além de você sair como prefeito de Porto Alegre. A gente brinca que quem deseja que o cara vá pro executivo quer desejar o mal da pessoa. Porque o cara que assume chefe de executivo, o cara tá ferrado, assim, especialmente Porto Alegre, uma cidade que tá quebrada, né? Administrar massa falida. E ainda ter que lidar depois com o Ministério Público, Tribunal de Contas, processo de sindicato e tudo mais, o cara é uma responsabilidade enorme. Tira o que eu falei, então. E não por fazer errado, assim, porque eventualmente o que acontece é o cara sai da prefeitura, acaba não tendo mais a procuradoria para defender processos que dizem respeito à sua administração, né? Decisões da administração, não sobre desvio. Desvio o cara tem que responder na justiça mesmo, tem que ser preso se fizer. Agora, decisão administrativa, extinguir uma secretaria, por exemplo, né? Fazer uma alteração de estrutura, enfim. E aí o cara vai responder durante o tempo que está prefeito, a procuradoria responde por ele, ajuda ele na parte de defesa. Depois disso, o cara tem que vir na física responder. Caramba. Ou o partido ajuda, alguma coisa assim. Então é complicado, né? Mas com certeza o Novo do Brasil inteiro vai querer te empurrar para ser prefeito de Porto Alegre já com 32 anos. Não sei, vamos ver. Não tem um governador novinho lá, que tá Leite, né? Novinho, qual a idade do Leite? Eduardo Leite, ele tem 35, acho, 36. É novinho, para ser governador, ele tá ganhando. As pesquisas ele tá com uma leve vantagem frente ao atual governador, o Sartori. Certo. Aliás, o segundo turno no Rio Grande do Sul, quando não tem o PT, já é uma vitória, né? Então, legal. Lá tá entre o Sartori e o Leite, que é PSDB e PMDB. Não que seja a melhor coisa do universo, né? Afinal de contas, se fossem coisas boas, a gente não tinha montado novo, né? Exatamente. Mas só de não ter o PT no segundo turno já é uma vitória pro Rio Grande do Sul.
Pô, cara, meu político favorito. A gente tá acabando aqui só pra terminar com... Quando eu falo a palavra sucesso, qual é a primeira pessoa que vem na tua cabeça? Flávio Augusto. E por que Flávio Augusto? Cara, eu acho que é um puta self-made man que tem uma história espetacular, assim, de vida, de superação, de sair do nada e conseguir montar um patrimônio gigantesco, entrega de valor pra caralho, até hoje, assim. Conhece ele pessoalmente? Não conheço ele pessoalmente. Te apresento. Ah, é? Pô, eu tô ao grau dele, um cara do meu mastermind, da mentoria, é mentorado dele, tipo, amigaço dele. E, pô, eu acredito que ele ficaria muito feliz de ouvir que uma das vozes da política brasileira, novas e do novo, porra, se espelha nele. Então, tipo, vou fazer o meu melhor para fazer essa ponte entre o Felipe Camozzato, futuro prefeito de Porto Alegre, quer dizer, desculpa, vereador de Porto Alegre, e a principal pessoa do sucesso, o Flávio Augusto. Pica, hein? Meu sonho é ver o Flávio Augusto candidato a presidente pelo Novo. Eu voto. Eu faço campanha desde já. Eu voto no Flávio Augusto. Já fui hater do Flávio Augusto. Já fui hater em público, mas eu voto no Flávio Augusto e eu reconheço o valor dele. Tem umas figuras assim que são bem proeminentes e que eu admiro bastante, né? Tem o Carlos Wizard também, uma figura muito interessante pela carreira que fez. Uma pessoa que eu admiro também e que é meio louca, assim, às vezes a pessoa não entende. Anitta, cara. Pra mim, a Anitta é a mulher mais foda do Brasil. Da história do Brasil. Eu acho a Anitta muito pica, velho. Empreendedora pra cacete. Não, eu vi a palestra dela no Hotmart Fire. Eu nunca assisti nada dela, nem show a palestra dela foi sobre como a experiência dela como jovem aprendiz estagiária na Vale do Rio Doce ajudou ela a ser a pica das galáxias que ela é hoje dos negócios. A Anitta é muito mais que uma cantora, cara. Ela pensa muito estratégico, ela é uma gestora de RH muito foda, que ela bota as pessoas certas do lado dela. Ela, tipo, tem 50 funcionários e administra todo mundo pelo Instagram, pelo WhatsApp. E, cara, eu duvido que ela vota no PT. Pelo perfil dela, pelo que ela falou na palestra do Fire sobre business, uma pessoa com aquela cabeça ali não vota no PT. E, cara, desculpa, Anitta, você é a mulher dos meus sonhos, sim, mas você fez o negócio do ele não, meio que sob pressão do seu público. Mas eu entendo. Eu acho que a Anitta, ele sim, enrustida. Ela é bolsominion enrustida, mas não pode falar isso abertamente, senão perde o principal público consumidor dela, que é os gays. Os gays, a mulherada lá, é verdade. Pra classe artística é muito complicado mesmo. Agora, tu vê, né, é uma questão também de conhecer seu público-alvo. Você lembra de algum cantor sertanejo que seja ele, não? Não. Sabe por quê? Sertanejo é música de quem produz PIB. Eita! Eu vou roubar essa frase, cara. Vou roubar essa... Enquanto isso, Chico Buarque, o pessoal das cidades, assim, os intelectuais das cidades, que gostam daquele rap, porra, Rincon Sapiência, essas porra aí que eu o Radical Chic. Criolo, MC... Tá, entendi. Sertanejo, não vota ele não, porque é o pessoal que faz o PIB do Brasil e trabalha, sabe o valor do trabalho, não vota na porra do PT. Caralho, mano, você é pico das galáxias, cara. Porra, isso aí. Lugar do mundo que você queria visitar? Que eu queria visitar? Não foi ainda. Nova Zelândia, cara. Você gosta de Senhor dos Anéis? Até que não sou muito fã, assim, assisti alguns dos filmes, assim, mas não por causa do Senhor dos Anéis, cara. Pois é, por duas razões, Raia. Primeiro, cara, por causa da minha experiência em Breckenridge, no Colorado, eu acabei aprendendo a fazer snowboard, porque o resort... Certo. Eu trabalhei no resort ski e o restaurante ficava no pico da montanha. Certo. Então, todo dia pra voltar ao trabalho, eu voltava fazendo, que eu acho muito do caralho. E Nova Zelândia tem praia e tem montanha ao mesmo tempo, né? Então, em termos de belezas naturais, de alternativas pra vida, assim, eu acho que é um lugar espetacular. Tá funcionando aí? Tá. Lugar espetacular. Esse é um dos motivos, né? E o outro? E o outro é... Liberalismo. Exatamente. Liberalismo. Exatamente. Nova Zelândia tem um dos cases mais interessantes de transformação de nação que o mundo moderno reconheceu. Nunca estudei esse case. Nova Zelândia, na década de 80, estava falida, cara. Estava falida. E quem fez todas as reformas da Nova Zelândia foi o Partido Trabalhista, foi a esquerda que fez. Por obrigação. É mesmo? Foi por obrigação. A esquerda da Nova Zelândia... É liberal. Basicamente, reduziu o Estado, tirou todas as barreiras tarifárias alfandegárias, extinguiu ministérios e tem questões da Nova Zelândia assim, que são impressionantes de ver. Eu não lembro agora de cabeça os números, mas, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, se não me engano, da Agricultura e Meio Ambiente, sei lá, tinha 17 mil funcionários e no final das contas ficou só com 5.
Tinha um monte de lei trabalhista lá, extinguiram tudo. Então, muito mais do que um país bonito e de snowboard do Senhor dos Anéis, Nova Zelândia é um exemplo para o que você quer do Brasil. O que o Brasil precisa fazer. O que o Brasil precisa fazer. Porque daí de 20 anos para essas reformas para cá, a Nova Zelândia virou o que virou. Caralho. Nova Zelândia é um puta de um país, mano. Puta de um país. E aí às vezes o pessoal fala assim, pô, mas a Nova Zelândia é um país pequeno, população pequena, não serve exemplo pro meu Brasil. argumento seria isso. Não, beleza, não precisa ir muito longe não, a Austrália do lado. Mas também é um país muito pequeno, cara. Em termos populacionais. Tem 10 milhões de pessoas na Austrália. Territoriais é gigantesco, né? Sim, mas, pô, tem 10 milhões de pessoas na Austrália. Eu não toparia essa coisa de comparar a Austrália com o Brasil, não rola, não. Mas, cara, interessante que você... A tua resposta de Nova Zelândia foi uma parada diferente pra mim. Eu não esperava você falar sobre isso, sobre a parte do liberalismo econômico do governo pequeno. E sabe o que é mais interessante? Que nesse governo trabalhista, um dos caras que estava chefiando o governo, acho que ele era o cara da Fazenda. Ele era liberal, né? É mesmo? Ele tava meio de infiltrado lá na história. Caralho. E aí uma parte do partido não gostava dele, que achava que ele era muito liberal, e outra parte defendia ele e falava, cara, mas é o cara que sabia a receita pra coisa dar certo. E aí apoiaram o cara e o cara, no fim, o primeiro-ministro lá acabou fazendo todas as reformas necessárias. Livro que você mais deu de presente? Revolta de Atlas, Ayn Rand. Que também é liberal. Caraca. Cara, foi o livro que mudou minha vida, Ryan. É mesmo? Cara, Transcontinental. Cara, foi assim, ó, meu cérebro tava fritando quando eu tava lendo o livro, assim, eu pirei o cabeção na época. É um livro dessa grossura aqui, né? São 3 volumes, Grande pra cacete. Mas eu acho assim. E moldou teu caráter. Eu acho que como homem de negócio, como político. Sim, e eu diria mais até. Eu diria que muitas das coisas que tem no livro são coisas que eu já tinha como filosofia de vida, como pensamentos, mas eu nunca tinha conseguido expressar em palavras ou em ideias. Entendi. Ela conseguiu através de uma ficção. Através de uma ficção. Que foi lá na década de 50, mas que se lê hoje parece que a gente tá falando do Brasil atual. Caraca, que foda, mano. Felipe Camozzato, o microfone é teu, cara. Galera aí meio perdida na vida, seus 20 e poucos anos. O que você tem a compartilhar com essa galera, cara? Bom, eu diria que assim, muita gente, eu sou novo também, né? Tenho 30 anos de idade e eu ouvi durante toda a minha vida escolar e minha infância de que a próxima geração ia transformar o Brasil e mudar o Brasil e dependia da gente fazer a coisa. Então, nos colocaram muita responsabilidade, né? Essa nova geração é que vai mudar o Brasil. E, de fato, a geração passada talvez não tenha feito um bom trabalho. E um dos motivos foi porque ela abdicou da vida política. A gente se concentrou muito em ganhar nosso salário no final do mês, em fazer nossa vida profissional, nossos pais, né, correndo atrás da roda, e a política ficou em segundo plano. O que aconteceu foi dominada pelos maus políticos. E a gente precisa retomar de volta o Brasil, e a gente precisa assumir a responsabilidade por isso. Então é aquele negócio, reclamar da arquibancada é fácil, né? A gente vai lá, xinga o juiz e o caralho. E botar o pé dentro do jogo com a camisa 10 e a faixa de capitão não é pra qualquer um, Não, né? tem que botar chuteira, velho. Tem que botar chuteira. Então é esse recado que eu daria. Pô, melhor maneira de terminar um podcast desse com um político, cara. Felipe Camozzato, você é pica, cara. Parabéns. Valeu pelo Parabéns. espaço aí. Agora vamos lá. Como é que o pessoal pode te seguir, te acompanhar? Cara, redes sociais lá, @Felipe Camozzato, Twitter, Instagram, Felipe Camozzato, né, com 2 E's de zebra. Com 2 E's de zebra. Não tem de tatu. No Facebook e Novo 30. E Novo 30. Então, cola lá. Eu mesmo que faço boa parte das minhas redes sociais, é mais a página do Facebook que eu tenho apoio do meu assessor. E vamos que vamos, né? Vamos transformar o Brasil aí. E se tudo der certo, em muito menos tempo do que a gente imagina, o Brasil já vai estar topeando aí ranking mundial em qualidade de vida de novo. Tamo junto, parceiro. Valeu. Obrigado. Esse foi mais um podcast Mundo Ryan. Até a próxima. 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 Até a próxima.